Bem, obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, a palavra de Deus é tão poderosa. Quando declaramos a palavra de Deus, é diferente do que apenas palavras comuns, porque ela está cheia da unção de Deus, que significa seu poder e sua presença. E a Bíblia diz que a unção destrói o jugo. E, portanto, eu acredito que além de apenas ouvir uma mensagem, você pode, na verdade, experimentar uma verdadeira ruptura. Talvez de algo que foi dito, e talvez esse seja o momento certo em sua vida e você tenha sido diligente em passar um tempo com Deus e hoje talvez seja o dia em que você receberá a resposta ou a vitória pela qual você tem esperado há tanto tempo. E o que eu quero compartilhar hoje é chamado Encarando Novos Desafios. Eu sinto que alguns de vocês aqui vão receber novas oportunidades. E sabe quando alguém te oferece uma oportunidade de fazer algo que você nunca nem sequer imaginou fazer? Talvez você tenha desanimado a si mesmo achando que você realmente nunca seria capaz de fazer aquilo. Ou talvez seja algo que você queria fazer, mas, sabe, é um pouco assustador quando você entra em alguma coisa que você não tem nenhuma experiência naquilo. Mas veja que as pessoas que realmente têm sucesso na vida são aquelas que têm coragem para fazer as coisas. E uma coisa que vou dizer, e talvez seja uma das mais importantes, você nunca vai descobrir se você está certo se você tiver medo de estar errado. Amém? E eu acho que muitas pessoas têm tanto medo de errar que vivem estas vidas pequenininhas e chatas, não porque este seja o destino delas, mas porque elas não querem sair do barco. Pedro andou sobre as águas e isso foi incrível. Mas teve que sair do barco. Imagine tomar o primeiro passo para sair do barco. Bem, eu tirei esta mensagem de uma escritura em Josué. Josué 3:2-4. No final de 3 dias, os oficiais passaram pelo acampamento e ordenaram ao povo: assim que vocês virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, então vocês sairão do lugar em que estão e a seguirão. Todos digam, a seguirão. Então a arca tinha liderança e a arca representa a presença de Deus. Então, seguir a arca era equivalente a seguir a liderança do Espírito Santo. E aqui diz, ainda assim deve haver uma distância entre vocês e a arca, cerca de 900 metros. Não se aproximem dela, para que vocês saibam o caminho que vão seguir, porque vocês nunca passaram por este caminho antes. Portanto, acho que alguns de vocês estão para serem requisitados ou terão uma oportunidade de passar por um caminho pelo qual nunca passaram antes. Para alguns de vocês aqui, e não estou tentando profetizar qualquer desgraça, mas poderia ser um desafio ou uma provação que você não esperava. Você já reparou que nem toda tempestade está na previsão do tempo? Às vezes nós dizemos, nossa, não era para chover hoje? Mas está chovendo. E veja, Paulo disse, eu sei como ser pobre e ser abastado, eu sei como ter muito e eu sei como ter pouco. E pelo menos esse não deveria ser o objetivo de todo cristão, ser estável como Paulo? Então você seria o mesmo, tanto em tempos difíceis como em tempos bons. Do contrário, o diabo pode jogar conosco toda a nossa vida porque ele tem acesso às nossas circunstâncias e se ele pensa que pode nos chatear, eu sempre digo, o diabo nos conhece melhor do que nós mesmos e sempre arma para nos chatear. Ele sabe os botões certos para apertar. Então Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará coisas maravilhosas no meio de vocês. Então eu quero te dizer que eu creio que Deus vai fazer algumas coisas muito, muito lindas, maravilhosas, incríveis nas suas vidas. Mas só eu acreditar não fará acontecer. Você precisa crer
Deus acredita em você e talvez muitas pessoas acreditem em você. Mas você está disposto a acreditar em si mesmo? Através de Cristo, é claro? Mesmo se estivermos fazendo algo que nunca fizemos antes, nós teremos sucesso se seguirmos a liderança do Espírito Santo, como eles seguiram a arca. Seguir o Espírito Santo requer, número 1, discernimento. E discernimento é algo que opera no seu espírito. Não é um conhecimento intelectual. É baseado em um conhecimento sobrenatural que você não consegue nem mesmo explicar. Você apenas não sabe por quê, você não faz ideia, mas você não se sente bem em se envolver com aquela pessoa. Você não encontra razão para isso? Todos acham que ela é ótima? Mas você tem um pequeno, vamos chamar isso de um clique. Bem, nos nossos primeiros anos com o Senhor, nós temos muito hábito de seguir a nossa cabeça e nossos sentimentos, e você pode até começar a ter o discernimento sobre algo, mas você ainda pode afastar isso porque você está acostumado com o jeito velho de se viver. Sabe, Jesus nos oferece uma nova maneira de viver, mas para ser honesta, isso leva um pouco de tempo, sabe? Às vezes muito tempo. Bem, eu posso ir adiante e dizer, leva toda a nossa vida. Sabe, eu tenho aprendido coisas. Todos os dias tenho feito curso de reciclagem de coisas que já aprendi uma vez, mas eu meio que esqueci. Então é preciso discernimento. Isso é algo pelo qual eu encorajo você a orar todos os dias. Deus, dá-me discernimento. Eu quero poder discernir o certo e o errado. É preciso dar um passo e eu realmente recomendo passos de bebê. E se você der um pequeno passo, então espere para ver se Deus abençoou você, se funcionou. Eu ainda estou vivo, ainda está tudo bem. Então você pode ficar ali por um período de tempo e então vai sentir Deus te chamando de novo. Ou Ele vai te dar uma outra oportunidade, talvez maior do que a que você já teve antes, e então você dá outro passo de bebê. Veja, as pessoas que se metem em problemas são aquelas que mergulham de cabeça quando não sabem nadar. Então, passos de bebê. Deus não nos dá um cronograma das nossas vidas. Ele nos dá um dia de cada vez e vai nos dizer o que precisamos. E vamos dizer que com Deus é assim, eu preciso de um saber para cada dia. E muitas vezes achamos que precisamos saber, mas Ele acha que não precisamos saber. E tudo o que você precisa fazer é você... De fato, isso foi muito útil para mim, talvez possa ajudá-lo. Eu não tento ouvir de Deus. Eu confio nele para falar comigo. E há uma grande diferença nisto, porque eu conheço a Deus o bastante para saber que se Ele tem algo para me dizer, Ele sabe como se fazer ouvido e eu posso até ignorar algum sentimento que eu tenha, mas então talvez eu ligue um podcast e lá está novamente, então talvez um amigo diz a mesma coisa para mim, então Deus apenas continua falando até que eu diga, isso é de Deus. Amém? Mas então, passos de bebê também nos requer aprender como seguir a paz e, se der, podemos falar um pouco mais sobre isso. E também requer que a graça esteja presente no que estamos tentando fazer. E então, o Espírito Santo é o Espírito da graça. E isto significa basicamente que se não houver graça no que estamos fazendo, então será frustrante e difícil, e você não só estará fazendo um esforço divino, mas estará pressionando na carne, tentando fazer algo acontecer que não estará acontecendo. Isto é chamado de obras da carne. Você tem a graça, mas então o problema ao lado disso são as obras da carne, que é a minha energia tentando fazer o trabalho de Deus. Então você tem que aprender a sentir a graça nas coisas. Aqui está um exemplo prático. Eu tenho feito fisioterapia por muito tempo, foi para as minhas costas e eu fui
dirigente, fazendo tudo certo e minhas costas estão bem. E então eu tive alguns problemas com os meus pés e fui ao ortopedista e blá, 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 sabe tudo mais. E assim eu fiz alguns tratamentos e então nós finalmente decidimos, bem, faremos fisioterapia para os pés. E então eu já fazia cerca de 11 exercícios para as costas e agora tenho que fazer mais 10 para os meus pés, sabe? Então o meu pé melhorou muito, não está 100%, mas melhorou muito. Mas veja, eu comecei a desanimar, sabe? Eu não queria mais fazer. E antes disso, eu estava bem. E então eu disse à fisioterapeuta, eu acho que eu preciso de uma pausa. Eu vou tirar algumas semanas e ver como eu me saio. Eu vou fazer os exercícios em casa e prometo que se eu ainda tiver problemas, eu voltarei a vê-la novamente. Mas eu sentia que a graça havia acabado e às vezes essa é a maneira de Deus dizer a você que algo terminou. Você não precisa mais fazê-lo, é como uma pessoa disse tentando ser engraçada, mas é verdade. Se o cavalo está morto há 10 anos, é hora de descer dele. Amém? E, portanto, eu não quero ter nada a ver com coisa alguma onde a graça de Deus não está, sabe? Eu poderia te contar uma história atrás da outra, mas eu não tenho tempo para isso. Podemos e devemos ser guiados pelo Espírito Santo, porque em 1 Samuel 10:6, ouça isso, quando o Espírito do Senhor se apossar de você, você profetizará com eles e será transformada em um novo homem. Então, o que acontece? Quando o Espírito Santo entra em você, você pode fazer coisas que você nunca faria sem ele. Quando o Espírito Santo entrar em você, você vai saber sentir as coisas para as quais você era totalmente alheio. O Espírito Santo pode habilitar você a fazer coisas que serão tão surpreendentes para você e especialmente incrível para todos os outros. Você já reparou que às vezes Deus usa alguns tipos realmente únicos de pessoas? Você reparou que eu coloquei a ênfase onde ela precisava estar? E nós pensamos, Deus, por que você está usando aquela pessoa? Porque assim você saberá que é Deus e não a pessoa. É por isso que Deus usa pessoas simples e comuns. Agora ele usa pessoas que são altamente talentosas e altamente inteligentes e sabe todas essas coisas, mas se você está só no meio do caminho, tudo que precisa é amar a Deus. Se você ama a Deus, se você o ama e deseja a sua vontade, Deus pode fazer algo incrível com você. Você não tem que ser incrível para Deus fazer algo incrível com você. E quando você reconhece suas fraquezas e suas falhas, então você sabe que é Deus. E não será tentado a sentir orgulho e começar a levar o crédito de Deus para si. Uma das maiores fraquezas que temos é quando Deus está fazendo algo grande e nós começamos a tomar o crédito por aquilo. Isso não é bom. O Senhor fará maravilhas com vocês. Efésios 3:20. Agora, aquele que pode fazer muito mais abundantemente do que tudo que pedimos ou pensamos, Deus pode fazer extremamente, abundantemente, acima e além do que podemos ousar, esperar, pedir ou pensar. Você pode ser tão ousado quanto você quiser na oração, pedindo coisas que nem tem certeza de que Deus poderia inventar. Porque, honestamente, às vezes você precisa orar por coisas que sua mente diz, troca, sabe? O Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Eu fui vítima de abuso sexual, mas eu nunca me chamei de vítima. Sabe por quê? Eu sou uma nova criatura em Cristo e, literalmente, aquela menininha que passou por tudo aquilo, morreu com Cristo quando Ele morreu e ressuscitou com Ele quando Ele ressuscitou. Assim é como se fosse alguém que eu conheci há muito tempo atrás. Eu esqueci dela muito mais do que eu me lembro. E Deus agora está usando esta coisa. Veja, Deus pode pegar a sua bagunça e fazer dela um milagre. Minha bagunça se tornou a minha mensagem. Creio que alguns aqui vão mudar para novas áreas e eu quero que estejam confortáveis. Você só descobrirá que está certo se estiver disposto a errar.
Eu acho isso tão importante, porque às vezes estamos errados. Pelo menos agora é algo que não vamos querer fazer novamente. Muitos querem saber como descobrir qual é a vontade de Deus. Comece a fazer algo. Então você vai descobrir o que te serve, o que funciona para você, o que é bom. Deus não vai te chamar para fazer algo que detesta a vida inteira, sabe? Será algo que você apreciará? E não é realmente difícil descobrir o que Deus quer que você faça, mas a maioria das pessoas não está disposta a sair até que recebam 3 profecias e 2 aparições de anjos e, sabe, todos esses tipos de provas. E Deus não nos dá provas. Ele nos dá um discernimento no espírito. Algumas mudanças que virão no seu caminho você vai querer, e outras serão mudanças que você realmente não vai querer. Algumas serão coisas que Deus quer que você pegue para fazer, e outras serão coisas que Deus quer que você abra mão delas, sabe? E às vezes abrir mão de algo é mais difícil do que ter que assumir algo novo. 1 João 2,20, versículos 20 e 27. Mas vocês foram ungidos pelo Espírito Santo. E todos têm conhecimento. Mas a unção que vocês receberam dele habita em vocês. Isso significa que vive, permanece e mora em você. Então todos digam, eu sou ungido por Deus. Ei, diga isso todo dia. Em algum momento do dia, faça isso. Isso te ajuda a lembrar ao diabo que você sabe quem você é. Esta unção habita em vocês. E ouça isso. Vocês não precisam que ninguém lhes ensine. Não significa que não precisamos do dom de ensino na igreja ou que não precisamos de professores, não está falando isso. Mas que você não precisa de alguém para te dizer como gerir sua vida. Sabe por quê? Você pode ser guiado pelo Espírito, você mesmo. Sua unção lhes ensinará todas as coisas, e é verdade, não é mentira. E assim como ele lhes ensinou, permaneçam nele. E você diz, bem, eu te ouvi, Joyce, e eu quero acreditar, mas olha, eu tenho tantas fraquezas. Eu tenho lutado com muitas delas desde que eu me tornei um cristão, sabe? Eu não consigo me livrar delas. Isso pode parecer um pouco estranho para você, mas algumas fraquezas, não estou falando de coisas pecaminosas, mas há algumas fraquezas que Deus nunca vai remover completamente da sua vida, porque é isso que te faz humilde. Ah, como é fácil julgar os erros dos outros quando achamos que não fazemos nada de errado. Ou que tal essa? Quando algo é super mega fácil para você, mas é realmente muito difícil para outra pessoa. É difícil não pensar qual é o seu problema. Isso é fácil, você não deveria demorar tanto. Não é difícil de entender? É porque esquecemos que nós só somos bons no que somos porque Deus nos habilitou para sermos bons naquilo. Que não devemos julgar nem diminuir os outros que não conseguem fazer o que fazemos, mas agradecer a Deus pelo dom que Ele nos deu. A maioria de vocês, com certeza, conhece a história de Paulo e sua fraqueza. Um mensageiro de Satanás colocou um espinho em sua carne, e nós não sabemos exatamente o que era, mas é suficiente saber que isso o incomodava muito. E, por 3 vezes, ele pediu a Deus para removê-lo. E por 3 vezes Deus disse, apesar de Paulo insistir, Deus disse, eu não vou remover, mas a minha força será aperfeiçoada através da sua fraqueza. Deus permitiu que aquele espinho na carne permanecesse para impedi-lo de ser excessivamente exaltado por causa da grandeza das revelações que lhe foram feitas. Não tem como ser mais claro do que isso. As pessoas têm argumentado e discutido sobre o espinho de Paulo, e para mim não há argumento. E o que podemos tirar disso? Deus pode trabalhar com nossas fraquezas, às vezes melhor do que através de nossas forças. Mas ele me disse, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso me esforçarei ainda mais,
Vou me orgulhar ainda mais das minhas fraquezas para que o poder de Cristo possa repousar sobre mim. Agora, esta é uma boa declaração. A fraqueza é diferente da impureza. Veja, uma pessoa ímpia é outra história. Mas quando temos uma fraqueza pela qual desprezamos a nós mesmos e só queremos nos livrar dela, aí Deus pode entrar e trabalhar com isso. Em toda a Bíblia se fala sobre a força que podemos ter. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que é a minha força. Efésios 3,16. De acordo com as riquezas de sua glória, Ele pode conceder que você se fortaleça com poder pelo seu espírito no homem interior. Agora, nós queremos e gostaríamos, neste momento, de ter no banco toda a força e capacidade que precisamos para o resto da nossa vida. Porque nós gostamos de saber que tudo já está resolvido. Mas Deus não trabalha assim. Precisamos pegar o exemplo do maná, quando Deus estava sobrenaturalmente alimentando as pessoas no deserto, quando as tirou do Egito, sabe? Não é interessante que Deus os tirou da escravidão para o deserto, no caminho para a terra prometida? E por quê? Nós não aprendemos tanto na montanha como aprendemos no vale. Amém? O Senhor disse a Moisés: eis que farei descer o pão do céu para vocês, e as pessoas sairão e receberão uma porção para cada dia, todos os dias, para que eu possa testá-las, para ver se irão andar nos meus mandamentos ou não. Deus deu muito e era possível que eles pegassem mais, mas Ele queria ver se eles seriam obedientes e ficariam felizes em confiar nele um dia de cada vez. Olhar demais para o futuro nos abre a porta para o medo. Porque assim que você começa a olhar para as coisas que você ainda não conhece, você olha para lá e não há nada lá. Mas se confiarmos em Deus um dia de cada vez, o pão de cada dia nos dai hoje. Amém? Nós somos sérios quando oramos isso? Dê-me o que eu preciso hoje, Senhor, e eu confio que você vai me dar o que eu preciso para amanhã. Aqui uma história que ilustra isso. Certa vez, um velho santo e um novo crente estavam na prisão aguardando a execução. No dia seguinte, eles seriam queimados numa estaca. Quando o homem mais jovem riscou um fósforo para acender uma vela, queimou seu dedo e, gritando de dor, ele começou a chorar, dizendo assim: se dói tanto queimar o meu dedo, como eu vou conseguir ficar de pé para ser queimado naquela estaca amanhã? E o velho santo, cheio de sabedoria e experiência com Deus, respondeu: filho, Deus não pediu que você queimasse o seu dedo, mas Ele está pedindo que você morra para a sua glória. Amanhã, quando for a hora de você encarar o fogo, sua graça estará lá para te ver passar pelo teste. Veja, ele queria saber na noite anterior se ficaria tudo bem no dia seguinte. Mas Deus queria que ele acreditasse que Deus realmente nunca nos abandona. Ele pode nem sempre fazer o que queremos, mas Ele sempre fará a melhor coisa para nós. Sabe, é preciso dar um passo. E eu estarei fechando com este pensamento. Sabe, Pedro teve que sair do barco, Moisés teve que levantar o seu cajado antes do mar se abrir. Quão bobo ele deve ter se sentido! Porque com certeza ele pensou: bem, se eu fizer isso na frente de todo mundo e nada acontecer? Não é assim que nós pensamos? Noé teve que construir a arca e nunca havia chovido. Ninguém sabia o que era chuva. Então, que tipo de louco eles acharam que ele era? Eu estou construindo este barco porque Deus me mandou, porque nós vamos ter um dilúvio. E o que é um dilúvio? É mais chuva do que a terra pode suportar? Bem, o que é chuva? E claro, para eles Noé era louco. Os sacerdotes que carregavam a arca tiveram que colocar o pé no Jordão antes das águas se abrirem. Literalmente, alguns de vocês precisam colocar seus pés em algo.
E alguns de vocês talvez precisem trazer o pé de volta porque vocês estão em alguma coisa em que não precisam estar.